A busca por vida extraterrestre nas luas de Saturno se tornou mais intensa recentemente. Pesquisadores descobriram, sob a superfície de Encélado, uma das 83 luas de Saturno, os ingredientes necessários para a formação da vida. E resolver o enigma da lua Titã pode levar a ainda mais descobertas na busca por vida extraterrestre. Ao mesmo tempo, as Forças Armadas dos Estados Unidos alegaram que a NASA acaba de descobrir evidências sugerindo que uma civilização alienígena pode estar escondida na área ao redor de Saturno e suas luas. Isso significa que a Terra e seu sistema solar podem não estar tão isolados quanto imaginávamos, certo? E se realmente há provas de enormes naves alienígenas perto de Saturno? E se esses alienígenas não estiverem tão longe quanto pensamos que estão? Fique ligado, porque nós vamos te contar tudo sobre o OVNI de 4.800 quilômetros de comprimento, que foi descoberto pela NASA perto de Saturno. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. O ex-comandante do Exército dos Estados Unidos, sargento conhecido como Bob Dean, ficou conhecido por suas teorias sobre vida alienígena More Robert Dean, mais e esquemas de censura do governo. Seus comentários sobre supostos encontros com alienígenas e OVNIs são a razão pela qual a maioria das pessoas o conhecem. Em 5 de abril de 1960, ele se alistou no Exército dos Estados Unidos e depois participou de combates na Coreia e no Vietnã. De 1963 a 67, ele foi alocado à sede da OTAN. Em 31 de outubro de 1976, ele foi aposentado com honras como sargento-mor do Exército. Depois de se aposentar, Dean afirmou que tinha acesso a documentos secretos detalhando avistamentos de OVNIs e contatos com seres alienígenas enquanto trabalhava no Quartel-General Supremo das Potências Aliadas da Europa, na década de 60. Ele disse que essas interações envolviam civilizações alienígenas bem desenvolvidas e amigáveis. Dean afirmou ter visto relatos secretos de objetos voadores não identificados passando sobre instalações militares e interagindo com soldados de uma forma não letal. Bob Dean disse durante um congresso de exopolítica em Barcelona que há raças inteligentes lá fora que estão 1 bilhão de anos à nossa frente e que já encontramos estrelas que provavelmente têm planetas que podem ser até 3 vezes mais antigos que o nosso Sol. As alegações de Bob Dean se baseiam na premissa de que o governo está escondendo informações sobre OVNIs e contatos com alienígenas. Ele disse que os governos estão intencionalmente mantendo o público no escuro sobre esses acontecimentos. Dean especulou que a falta de abertura em relação a avistamentos de OVNIs e contatos extraterrestres se devia em parte ao fato de que altos oficiais e outros militares foram orientados a não compartilhar essas informações. Ele frequentemente faz referência ao que chama de a avaliação, um documento que alega conter informações confidenciais sobre alienígenas e suas relações com a humanidade. De acordo com Dean, a avaliação traz detalhes sobre civilizações alienígenas, suas tecnologias e suas críticas em relação às armas nucleares humanas. Dean disse que a censura do conhecimento humano sobre OVNIs e alienígenas foi orquestrada por uma conspiração secreta que existe dentro do governo e das instituições militares. Ele afirmou que esta organização tem a capacidade de suprimir e distorcer os fatos, tornando impossível para o público em geral obter informações confiáveis e abrangentes sobre essas questões. Porque a Agência Espacial dos Estados Unidos é famosa por não divulgar informações quando se trata de alienígenas e OVNIs, Dean carinhosamente se referiu a ela como a nunca afirma saber algo. Entre março e maio de 2023, o Senado dos Estados Unidos realizou uma audiência sobre esse suposto conluio entre o Pentágono, que é a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, e a NASA. O Pentágono supostamente sabe há alguns anos que existem alienígenas, mas eles estariam escondendo essa informação do público e de suas próprias tropas. O Pentágono foi criticado por pilotos de caça que tinham visto OVNIs porque eles queriam poder falar livremente sobre suas experiências, sem medo de retaliação ou dano às suas reputações. É impossível não se surpreender com o número impressionante de naves espaciais que os pilotos relatam ver a cada ano. Em geral, os eventos recentes parecem confirmar tudo o que Bob Dean passou toda a sua vida dizendo.
Algumas ideias sobre OVNIs giram em torno da possibilidade de que formas de vida extraterrestres poderiam se parecer com os humanos, a ponto de poderem interagir conosco sem serem percebidos. Esta ideia está frequentemente ligada ao conceito de alienígenas humanoides ou pleiadianos. Essa espécie alienígena humanoide é uma teoria sustentada por alguns ufólogos e proponentes da hipótese extraterrestre. Cabelo loiro e olhos azuis são descrições comuns dessas entidades, entre outras características semelhantes às características humanas. Esta teoria propõe que alienígenas humanoides podem se passar por humanos na vida cotidiana devido às suas semelhanças impressionantes conosco. Eles seriam capazes de se misturar com a população sem serem notados. Mas o que eles estão fazendo aqui, afinal? Muitos cientistas de todo o mundo especularam sobre as motivações dos visitantes alienígenas na Terra. Semelhante à forma como nossos pesquisadores gostam de aprender sobre civilizações e culturas antigas ou de partes remotas do globo, esses convidados alienígenas desejam aprender sobre a raça humana. Eles estão interessados em nós, seja porque eles nos consideram primatas avançados ou parentes próximos. Uma ou mais espécies alienígenas podem estar avaliando a Terra como um local potencial para ocupação, de acordo com as descobertas de alguns pesquisadores. Outros cientistas acreditam que extraterrestres coletaram amostras da Terra, incluindo solo, vegetação e líquidos. A questão é, por que eles fariam isso? É porque eles vieram para fazer um banco de dados das plantas do universo? Ou porque têm interesse nas comidas do nosso planeta? De acordo com alguns pesquisadores, a espécie dos Greys está extinta e eles estão tentando criar um híbrido. Se isso fosse confirmado, o híbrido seria um cruzamento entre humanos e outros animais que seria capaz de habitar tanto a Terra como o espaço. Esta hipótese tem entre 30 e 40 anos, e desde a década de 30 já houveram algumas invasões alienígenas no nosso planeta. O enredo do filme Guerra dos Mundos mostra uma espécie sofisticada que tenta colonizar a Terra. Grandes multidões são exterminadas pelos alienígenas em suas naves para que eles possam assumir o controle dos recursos da Terra. Mas eles já não teriam dominado a Terra se esta fosse a história real? Hoje, temos seres humanos com sistemas de monitoramento altamente desenvolvidos que conseguem ficar de olho em tudo. Será que nossas armas nucleares seriam capazes de deter um ataque alienígena? Pesquisadores de um outro grupo pensam que os extraterrestres decidiram que os seres humanos são uma espécie hostil. Como resultado, eles querem usar o DNA humano junto ao DNA alienígena para dominar os humanos. Dado que nosso mundo não tem uma autoridade central e que estamos constantemente em guerra uns com os outros, a maioria acredita que esta é uma possibilidade real. Talvez eles se preocupem com a possibilidade de levarmos nossas armas nucleares para seus planetas e destruirmos a sua civilização um dia. Dean alertou que deveríamos ser cautelosos com estas raças extraterrestres porque algumas delas chegarão a posições influentes em organizações importantes. Mas como podemos controlar algo que tão poucas pessoas entendem? Se você acredita no que Dean diz, então organizações como a NASA e a OTAN estão trabalhando com os alienígenas nos bastidores sem dizer nada à população. Isso pode parecer aterrorizante, mas Dean também fala do lado bom dos alienígenas. Algumas dessas criaturas não vivem na realidade bidimensional que conhecemos. Elas passam todo ou parte de seu tempo em outras dimensões, mas podemos nos comunicar com elas e vice-versa. Dean disse que os encontros com alienígenas se estendem além daqueles entre planetas e podem envolver seres de toda a galáxia ou mesmo de fora dela. Para ele, muitos abandonaram a Terra ou foram aprisionados pelas restrições do espaço e do tempo. Quem descarta essas teorias como falsas arrisca cometer um erro sério, já que muitas questões da física e da matemática permanecem sem resposta até que possamos expandir nosso pensamento para incluir 10 ou 12 dimensões. Deve haver mais do que apenas espaço-tempo, como Einstein explicou. Dean revelou uma série de imagens em 25 de julho de 2009 que, segundo ele, foram escondidas nos arquivos da NASA por anos. Irritado, Dean zombou da sigla da NASA, dizendo que a sigla da organização deveria ser de Nunca Afirma Saber Algo. Ele disse que a agência destruiu 40 rolos de filme documentando várias missões do programa Apollo, incluindo a viagem que circundou a Lua e os 2 pousos nela. Mais tarde, em sua palestra, ele mostrou uma imagem de Saturno absolutamente chocante tirada pela espaçonave Voyager em 1980. O Dr. Norman Berggren, um cientista e engenheiro no Centro de Pesquisa Ames da NASA e na empresa Lockheed Martin, deu as fotos para Dean. As missões Voyager, que enviaram sondas para tirar fotos de Saturno e suas luas, tiveram amplas contribuições do Dr. Berggren.
Berggruen conseguiu guardar uma foto de um enorme objeto voador inexplicável flutuando nos arredores dos anéis de Saturno durante aquela viagem. A imagem aparece em seu livro, Os Ourives de Saturno, e mostra um objeto enorme, com aproximadamente o tamanho da Terra. De acordo com Dean, o Dr. Berggruen escreveu o livro porque estava decepcionado que a NASA optou por não divulgar as imagens que foram feitas de Saturno. Para publicá-lo, Berggruen teve até mesmo que deixar o país. Esse livro era a análise do Dr. Berggruen das imagens dos anéis de Saturno coletadas pelas sondas Voyager 1 e 2, entre 1980 e 81. Nele, ele explica sua teoria de que enormes veículos eletromagnéticos, talvez sob o comando de seres conscientes, construíram os anéis de Saturno. Ele disse que as naves, cada uma com mais de 11.000 quilômetros de comprimento, estão atualmente circundando Saturno por dentro dos anéis, onde o rastro de sua movimentação pode ser visto. Após uma investigação mais aprofundada, Berggruen e outros cientistas concluíram que naves idênticas ou muito semelhantes circundam o Sol, Júpiter e Urano. O Dr. Berggruen disse: "O que descobri é que esses seres habitam Saturno. Foi lá que os descobri pela primeira vez. E eles estão se proliferando. Você pode encontrá-los ao redor de Urano e Júpiter. Onde quer que você veja anéis, pode encontrar as naves. Eu os chamo de ourives. Digo que este fenômeno é eletromagnético porque posso identificar padrões simplificados onde eles são encontrados, que eu sei serem o que chamamos de linhas potenciais, e isso indica que são pulsos elétricos." Dean afirma que o objeto do tamanho da Lua que circunda os anéis de Saturno parece estar sendo guiado por uma força inteligente. Ele explica dizendo que você pode imaginar o tipo de tecnologia que é capaz de construir algo maior que a nossa Lua, que se move onde quer que queira ir. Ela provavelmente tem vários milhares de seres lá dentro, e isso é chocante para algumas pessoas. Outra imagem mostra o objeto redondo, ainda muito maior que a nossa Lua, cruzando os anéis de Saturno e passando entre as luas do planeta. Dean especulou que deve haver vida inteligente a bordo. Ele estima que o comprimento do objeto é de mais de 3.000 quilômetros, embora seu diâmetro seja de 640 quilômetros. O espaço está cheio de energias de todos os tipos, então ele acredita que os anéis são provavelmente ricos em minerais e nutrientes. Ele também acha que uma civilização extremamente avançada descobriria uma maneira de minerar os anéis para obter todos os minerais que estão lá e usá-los. Algo parecido com um escapamento ou algum tipo de explosão de energia parece estar saindo de uma das extremidades do objeto. Seja lá o que for, está lá, e é uma evidência de que existe uma inteligência avançada controlando esses objetos, o que permite presumir que o rastro é a saída de algum tipo de motor. Dean ouviu algumas coisas estranhas em seus 41 anos de serviços prestados ao governo dos Estados Unidos, mas a ideia de que os humanos são uma raça híbrida era completamente estranha para ele. Ele disse: "Eu aprendi que não estamos sozinhos, nunca estivemos sozinhos. Tivemos um relacionamento íntimo com formas extraterrestres avançadas de vida inteligente desde o início de nossa história, e esse relacionamento íntimo ainda continua." Bob Dean de fato afirmou publicamente que os humanos são uma espécie híbrida geneticamente modificada criada por extraterrestres. Suas afirmações colocam o momento desta engenharia genética em algum ponto há cerca de 200.000 anos. Vários autores e acadêmicos que estudam os OVNIs e as hipóteses extraterrestres popularizaram essa ideia, apelidando-a de teoria do antigo astronauta ou teoria do antigo alienígena. Dean levantou a hipótese de que civilizações extraterrestres avançadas modificaram o genoma dos primeiros humanos usando engenharia genética durante uma de suas muitas visitas à Terra, há milhares de anos atrás. Ele levantou a hipótese de que esta engenharia genética foi feita para que os humanos pudessem evoluir mais rapidamente, adquirindo as capacidades mentais e corporais que nos diferenciam das outras espécies da Terra. Consistentemente com a teoria do antigo astronauta, Bob Dean disse que alienígenas inteligentes estavam por trás de muitos avanços na sociedade humana. De acordo com ele, eles desempenharam um papel crucial no desenvolvimento humano, ajudando a moldar as primeiras civilizações e a preparar o caminho para o progresso científico. Dean levantou a hipótese de que esses alienígenas poderiam ser nossos parentes distantes, ou que sua influência genética moldou profundamente a raça humana. Os comentários de Bob Dean sugerem que o envolvimento alienígena teve um papel substancial em nossa história, o que desafia as visões estabelecidas da evolução humana. Se acreditarmos em Dean, os alienígenas não mexeram no nosso DNA sem pensar cuidadosamente. De acordo com ele, esses alienígenas vieram aqui com planos de alterar a humanidade.
Algumas interpretações da antiga mitologia suméria, como o que é proposto por Bob Dean, afirmam que deuses ou entidades divinas dos céus tiveram uma participação na criação e formação dos humanos, e isso é algo que ressoa com os pensamentos de Dean. É comum atribuir o envolvimento extraterrestre nesta área aos Anunnaki. Dean sugere que as alterações genéticas foram parte de um processo contínuo, resultante da comunicação entre povos antigos e sociedades extraterrestres. Ele disse que as pessoas e esses seres tecnologicamente superiores mantinham uma comunicação regular e trabalhavam juntos. Dean argumentou que o rápido progresso dos seres humanos na antiguidade foi acelerado não apenas por modificações genéticas, mas também pela possível transferência de tecnologias superiores e conhecimentos científicos por visitantes alienígenas. Mas lembre-se que a comunidade científica e de pesquisa de OVNIs considera as afirmações de Bob Dean muito polêmicas e questionáveis. Embora os proponentes da teoria do antigo alienígena e os que acreditam em OVNIs tenham trazido esses conceitos para o centro do debate, a ciência tradicional e os estudos históricos não apoiam este ponto de vista. Embora as afirmações de Bob Dean sobre a manipulação genética humana por seres alienígenas despertem o interesse de alguns, a grande maioria dos cientistas as rejeitam como pura especulação. As alegações de que antigos astronautas visitaram a Terra e que entidades extraterrestres avançadas tiveram um grande impacto na história humana ainda são recebidas com ceticismo e reprovação por parte da comunidade científica. A comunidade científica concorda, em sua maior parte, com a narrativa padrão da evolução humana e de como nós, como espécie, evoluímos ao longo do tempo. Muitas pessoas que se interessam por OVNIs também acreditam que os alienígenas desempenharam um papel importante na história da humanidade e, portanto, eles consideram as afirmações de Bob Dean confiáveis. Suas afirmações são vistas como evidências de que os humanos estão em contato com sociedades alienígenas tecnologicamente superiores. Algumas pessoas que acreditam em OVNIs apontam para lendas antigas e relíquias da antiguidade como as linhas de Nazca do Peru e as pirâmides egípcias como possíveis provas da intervenção ou da influência alienígena. Muitos concordam com Bob Dean que deve haver outra explicação para os mistérios da história e da arqueologia que até hoje confundem os especialistas. Eles afirmam que é possível que a ciência tradicional não consiga explicar certos mistérios e artefatos do passado, como alguns escritos da antiguidade que descrevem encontros com criaturas celestiais e que são citados como prova pelos proponentes destas teorias de que esses visitantes vieram de outro planeta. As afirmações de Bob Dean podem motivar mais estudos sobre a possibilidade de ter havido contato extraterrestre na antiguidade. Os cientistas podem buscar evidências destas teorias conduzindo suas próprias pesquisas. Examinando arquivos em sua busca por provas de tecnologia sofisticada ou influência extraterrestre, alguns entusiastas de OVNIs fazem expedições para estudar locais históricos ou conduzir pesquisas. Como resultado, é comum que os que acreditam em OVNIs façam afirmações semelhantes às feitas por Bob Dean, principalmente que os governos encobriram décadas de provas de contatos e tecnologias extraterrestres. Os defensores destas teorias apontam para os relatos de denunciantes e para documentos governamentais supostamente secretos como provas de uma conspiração para encobrir a realidade dos contatos alienígenas na Terra. Essas descobertas enriquecem a discussão sobre o possível impacto dos alienígenas no desenvolvimento humano. Enquanto isso, uma sonda da NASA capturou a imagem mais nítida até hoje de um minúsculo disco voador que está circundando Saturno em regiões profundamente internas dos seus anéis. A primeira impressão da cientista da missão Cassini, Caroline Porco, sobre as novas fotografias foi que elas eram criações artísticas. A estranha forma de disco foi gravada pela câmera da sonda Cassini da NASA em 7 de março. No entanto, mais tarde foi revelado que se tratava de uma pequena lua. A Lua, com um diâmetro aproximado de 33,8 km, é chamada de Pan em homenagem ao deus grego da natureza e da música. Ela está localizada em uma lacuna no anel mais externo de partículas de gelo de Saturno, conhecido como o Anel A. Conforme gira ao redor de Saturno, Pan constantemente limpa o lixo da lacuna, como um pequeno robô aspirador equipado com um campo de força gravitacional. Os astrônomos suspeitaram pela primeira vez da presença de Pan em meados da década de 80 devido à ausência de detritos no anel. Depois que a missão Voyager 2 da NASA retornou seus dados em 1990, os cientistas, liderados por Michael Showalter, estabeleceram a presença da pequena lua responsável pela criação da lacuna. Graças à passagem rápida da Cassini pelo sistema de Saturno, os astrônomos agora têm uma imagem de perto de Pan pela primeira vez.
O formato característico de nós foi explicado pelos detritos do anel encontrados nas primeiras imagens que Carolyn e seus colegas analisaram. O disco de acreção equatorial, uma fina camada lisa de partículas do anel, se agarra à cintura de Pan devido à fraca gravidade da Lua. O fenômeno foi revelado em detalhes surpreendentes nas fotos recentes. Quando comparados com os pontos difusos que os cientistas viam nas fotos da Voyager em 1990, esta é uma grande melhoria. Dar uma boa olhada em Pan é um enorme avanço. Atlas, uma outra lua menor que Pan, compartilha a forma peculiar pelas mesmas razões. Saturno sempre encontra novas maneiras de nos impressionar, você não acha? Bom, por hoje era isso. Se você gostou, não se esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal. Comente também a sua opinião sobre o assunto, gostaríamos de saber. Obrigado por assistir e até a próxima.